Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, conhecer um pai como uma pessoa em que você pode confiar, da qual você se orgulha, dentro dos seus limites, ele corresponde em tudo, muito embora sendo humano, é muito bom. Deve ser uma das melhores coisas para uma família, para um filho. Agora, pense você, ter conhecimento de um Deus, do seu poder, como é o nosso Deus. Um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Isto quer dizer que só Ele é potente, só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E é só Ele que é presente em todos os lugares ao mesmo tempo, em qualquer parte do universo. E que só Ele é onisciente. Por isso, onipotente, onipresente, onisciente. Não existe outro. Aliás, Ele diz, comigo não há outro. Os religiosos, com a fé originada no paganismo, querem colocar outros dois na divindade. Ele disse, não, comigo não há outro. E há um só Deus, um só Espírito. Ele enche os céus e a terra, Ele é infinito. E em Jesus Cristo manifestou a sua plenitude. Toda a plenitude da divindade foi manifestada em Cristo Jesus. Essa é a natureza do nosso Deus.
por que não confiarmos nele de todo o coração, confiarmos em sua palavra? Por isso é que quando pedem oração e a fé está sendo o motivo daquele pedido de oração, nós entendemos que a pessoa está confiando naquele instrumento que vai orar por ela, aquela pessoa que vai interceder por ela. Devemos considerar realmente os ofícios de Deus aqui na terra. Mas o trabalho do Espírito Santo, o trabalho real e verdadeiro do Espírito Santo, é levar a igreja em um todo a orar junto a Deus e interceder junto ao Senhor, fé em sua palavra, o que significa vida em si mesmo. Então, nós constatamos que o fundamento da cristandade, toda a cristandade, no sentido da palavra, toda a cristandade, tudo o que você é e tudo o que será, tudo está baseado sobre a fé na palavra. Orar uns pelos outros é bíblico, é escriturístico. Mas a consciência de que você pode entrar véu adentro no lugar santíssimo, ter a ousadia, através do sangue de Jesus Cristo, entrar no lugar santíssimo, isso não te faz um ser rebelde e independente, mas sim um crente que tem vida em si mesmo. Assim, a igreja teria muito mais benefícios de Deus, usufruiria muito mais da graça do Senhor Jesus, se isso pudesse operar. Para começar, ela tem que estar toda em um acordo, tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo parecer, porque tem o mesmo espírito. Duas pessoas que estão no mesmo espírito se concordam. O profeta Amós faz uma pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Não. Não tem como. Às vezes estão juntos fisicamente, mas em espírito estão separados. Não se concorda, não há acordo, não há harmonia. Agora, esta unidade do Espírito Santo promove uma harmonia tal que, como o corpo humano, o corpo físico, tem seus membros, seus órgãos, vivendo tudo em função um do outro,
É uma sincronização de órgãos? Seria isto como de peças num automóvel? Uma dependendo da outra? É isso? Sim. Pode-se comparar. Pode-se fazer esta comparação. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Quando um membro padece, todo o corpo padece com ele. Uma dor no seu dedo compromete toda a sua atenção, compromete todo o seu sentido, compromete todo o seu corpo. Afinal, uma dor de dente, uma dor no olho, uma dor na cabeça, e assim por diante. E quando esses órgãos vitais entram em dificuldade, se comprometem, então todo o organismo acaba se comprometendo também, ficando comprometido. Uma das piores conclusões médicas que existe é esta: generalizou. Então aquele mal generalizou, espalhou por todo o corpo. Enquanto isso não aconteceu, ainda estavam lutando, os outros lutando por aquele, mas como aquele não está enviando a sua parte, eles vão se debilitando também e dando lugar àquele vírus, àquela bactéria, aquele mal, aquele câncer e assim por diante. Ora, o corpo de Jesus Cristo é um corpo místico. Você entende que isso é figurativo? Na verdade, mas se fala de um povo. São Pedro disse: povo santo, nação eleita. Firmando esta unidade da fé, todos crendo da mesma forma, pelo mesmo Espírito, lembrando-nos de que há uma só fé, então esse corpo místico tem uma unidade, uma harmonia e é um exército invencível. A Igreja de Jesus, durante as eras, mesmo sendo levada ao holocausto, ao sacrifício, ela estava vencendo. Ela nunca foi derrotada. Mesmo quando estava morrendo, queimada, violentada terrivelmente, ela estava vencendo. É esse que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, a morte, afinal de contas, não significa o fim. Não significa extermínio. Não significa que acabou. Não. Aí sim é que este corpo toma posse da sua verdadeira identidade. É um corpo celestial. É um corpo glorificado. É um corpo como o do Senhor Jesus Cristo, com o poder de sujeitar a si todas as coisas, não mais sujeito ao tempo, ao espaço, à matéria
e a luz. Uma vez estando nesta condição, então aí está a semelhança perfeita de Deus. O porquê do homem ter sido criado à sua imagem e à sua semelhança. Se cumpre realmente de uma forma que o diabo não pode interromper esse programa. Morte não pode interromper. Dinheiro não pode interromper. Mulher não pode interromper. Fama não pode interromper. Política não pode obstruir esse plano. Nada deste mundo, nem exércitos, nem poderes bélicos, religiosos, jamais o exército de Satanás pode vencer esse corpo. São Paulo exclamou isto com a convicção tremenda, mas em todas estas coisas, se referindo a toda espécie de sofrimento, inclusive a morte, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, a unidade da fé está nisto. Que virtude tem alguma coisa, existe nessa coxa de retalho, cada um com seu credo, com seu dogma, com a maneira diferente de crer. Quantas fé existe na Bíblia Sagrada? Afinal de contas, nós temos de crer através de qual fé em nosso Deus? Ora, se eu pusesse a minha fé numa igreja, em qual delas poria? Em qual delas? Todas elas estão enredadas. Onde? Onde poderia pôr minha fé? Onde você poderia colocar a sua fé? Mas quando ponho a minha fé na palavra de Deus, então isso fica ancorado. Quando nós somos levados a estabelecermos a nossa fé em Deus, não só honramos a Deus com isto, não só agradamos a Deus com isto, mas também significa que seremos como Deus. Pretensão? Presunção? Não! Foi Ele quem nos concedeu tal privilégio. O plano é dele. O programa é dele. O meio foi Ele quem criou. Ninguém pode interpretar a fé. Ninguém. Não há ninguém que possa interpretar a fé. Se alguém pudesse interpretar a fé, poderia interpretar a Deus. E ninguém interpreta a Deus. Deus é seu próprio intérprete. As profecias não são de particulares interpretações. Para cada um dizer isto é aquilo e aquilo é isto. De maneira controvertida uns com os outros. Não. Ninguém pode interpretar a fé como a fé de Abraão. Ninguém pode. Ninguém pode interpretar uma fé que levou pessoas a caminharem como ovelhas mudas para o matadouro, como Jesus Cristo caminhou para o Calvário.
Elas desceram nas arenas cantando. Qual é a fé diferente que havia ali para morrer queimado? Lá não havia pluralidade de igrejas, de religiões. Era uma só, a única. Ali todos eram um. É para se imaginar realmente. Você está certa, você está certo em refletir. Sabe o que é isto? Cada um tinha o assim diz o Senhor. Mas o tempo está no passado? Tinha? Não, tem. Tem. Existe um povo, um corpo na terra, hoje, que tem a mesma fé, que tem o mesmo Senhor, que tem o mesmo batismo, que fala a mesma linguagem. Aí está a base do cristianismo verdadeiro. Essa unidade foi operada por Deus, através dele e seus profetas, através dele e o seu Filho amado Jesus Cristo. Porque Jesus foi totalmente Deus e totalmente homem. Como homem, ele foi um filho. Mas a sua unidade foi tão perfeita, por isso foi uma unidade simples. Ela não é uma unidade composta. Porque toda unidade composta é imperfeita, meu Deus. O povo precisava parar para isto. Não existe unidade composta perfeita. Deus é perfeito em unidade. A unidade é simples. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. É o rei, sacerdote e profeta iluminando. Como rei, como pai, ele é rei e reina. Como filho, ele é sacerdote, intercede. Como Espírito Santo, ele é profeta, ele ilumina, ele guia em toda a verdade. Ele inspira a fé perfeita. A fé que é a base da estatura do homem perfeito. Mas jamais você pode chegar a esta fé sem escapar da corrupção que há no mundo, principalmente a corrupção religiosa. Jamais. Nós estamos baseando em 2 Pedro, capítulo 1. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. E como você pôde crer num pai responsável por você, te criou, correspondendo como homem, limitado, com a mãe. Você um dia pôde se jogar nos seus braços. Assim também, sendo uma filha de Deus, um filho de Deus, você não pode ter dúvida em se jogar em seus braços. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos
sofrimento e a grande redenção, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração.